advogada catarinense, Gisélia Godin Ramos, conselheira federal da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, recebeu nesta quarta-feira, após sabatina, a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ser ministra do Conselho Nacional de Justiça. A indicação agora será votada em regime de urgência pelo plenário do Senado. Durante a sabatina, a nossa conterrânea, doutora Gisele, ressaltou a atuação do Conselho. O Conselho Nacional de Justiça é extremamente importante e já faz um trabalho excepcional em seu pouco tempo de criação. É um instrumento de efetivação da democracia participativa. E pode sim haver ampliação das competências no Conselho, pelo novo Estatuto da Magistratura a ser aprovado pelo Congresso, disse. Ao abordar as competências dos três poderes, defendeu o diálogo. Tem que haver um diálogo institucional. O sistema colocado na Constituição Federal de controle pelo Supremo não impede o diálogo entre as instituições. Esses foram os argumentos da ilustre catarinense, que em breve tempo, se Deus quiser, será conselheira do Conselho Nacional de Magistratura. Por isso, a doutora Gisele, nossos parabéns, e que Deus ajude que ela venha para o Conselho ser mais uma luz catarinense para ajudar no semear da justiça por todo o Brasil, que a sociedade brasileira assim pretende. Mas eu quero, senhor deputado, por isso a doutora Gisele, nossos parabéns, eu que fui amigo do seu pai, fui companheiro, joguei dominó com o pai dessa doutora Gisele, uma grande advogada que vai, sem dúvida nenhuma, ser luz lá no Conselho, como disse e repito, para ajudar a semear a justiça por todo o nosso país. Mas eu trago um assunto, já que é muito importante, que outros colegas já trouxeram, mas eu vou trazer, porque eu sou autor de um projeto de lei que tramita nessa casa, projeto de lei número 4265 de 2012, que altera a lei 3268 de 57, que dispõe sobre os conselhos de medicina para instituir exame de proeficiência como condição para o registro de médicos nos conselhos regionais de medicina. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil exige, não é a ordem, a lei exige que o advogado, aquele que se forma em direito, tem que prestar exame na Ordem dos Advogados, fazer um exame de habilitação para ser considerado advogado. E nós queremos que esse mesmo exame seja estendido aos médicos do Brasil inteiro, para que efetivamente os médicos estejam devidamente qualificados para exercer essa difícil mas importante profissão de ser médico. E agora, causa um espanto o estudo que está sendo preparado pelo governo federal, no sentido de trazer 6 mil médicos cubanos para trabalhar no Brasil, trabalhar no interior do Brasil. A ideia é que os cubanos venham por contratos temporários com organizações pan-americanas de saúde, para vagas em cidades brasileiras que até hoje não conseguem contar com atendimento na saúde. Essa informação foi dada no último dia 9 pelo ministro das Relações Exteriores, Dr. Paulo Patriota, depois de um encontro de trabalho com o chanceler cubano Bruno Rodrigues. A intenção é que nesse período seja de 2 ou 3 anos. Em outras palavras, seria a maneira do governo ultrapassar as dificuldades criadas pela contratação de estrangeiros especialistas em área de medicina. Hoje, os médicos formados no interior precisam fazer uma prova de revaliação do diploma, o revalida, em que menos de 10% que tentaram nos últimos anos não foram aprovados. De acordo com o levantamento da Organização Mundial de Saúde, o Brasil
tem pelo menos 455 municípios onde não há nenhum médico. Na região norte, por exemplo, a média é de 0,8 médicos por habitante. Há 0,8% em média por 1.000 habitantes. Enquanto a referida na organização preconiza 1,5% por 1.000 habitantes. O próprio Conselho Federal de Medicina condenou a iniciativa, chamando de irresponsável. Outro fato de ser levado em conta é que os médicos estrangeiros tendem a migrar para os grandes centros, a médio e a longo prazo. Se esses lugares não têm o médico, quanto mais no interior do Estado. Faça minhas palavras o Conselho Federal de Medicina, quando declarou que o que precisamos é de médicos bem formados, bem treinados, bem avaliados, no estímulo para o trabalho. Ora, senhor presidente, senhores deputados, por que não trazem os médicos brasileiros que se formam lá na Argentina, na Venezuela, no Equador, na Colômbia, que não aceitam o registro aqui no Brasil? Por que não trazem esses estudantes brasileiros que vão lá se formam médico lá e não podem registrar o diploma no Brasil porque não aceitam? Por que não pegam esses e não fazem uma prova de habilidades para ele, uma prova de competência, e não dão essas condições para essas pessoas? Quantas vezes, deputado, tenho esses médicos jovens, filho de amigos meus lá de Santa Catarina, me procuram: deputado, meu filho se formou médico lá na Venezuela e agora não consegue registrar e não pode exercer a profissão de médico aqui no Brasil. Por que esses nós não, não preparam esses médicos e tragam eles para exercer essa profissão? Realmente a saúde do Brasil se encontra em situação difícil. Meus deputados, no Brasil, a saúde brasileira, eu já disse e vou repetir aqui, o Brasil tem o melhor programa de saúde do mundo, que é o SUS, mas infelizmente não tem recursos suficientes. Por isso nós, nessa sexta-feira, fazemos essa manifestação. Eu sou contra trazer médico de fora, vai se trazer médico, leva lá para o interior, fica um ano, depois vai para os centros maiores. Não tenha dúvida nenhuma. E então, tem solução, claro que tem. Vamos trazer esses médicos brasileiros que se formam lá fora e não tem chance aqui no Brasil, e aí sim, eu garanto que melhora. Não é a saúde do Brasil, não é que vá mal por causa dos médicos. Nós temos médicos excelentes lá no interior, na minha cidade de Curitiba, nós temos os médicos que são excepcionais, mas eles não dão conta do mercado. Não dão conta, surge muita doença nova e os médicos se dedicam, se esforçam. E o que precisamos então? Mais médicos e mais recursos para a saúde. Se o governo federal cumprisse o seu percentual da saúde, como os municípios são obrigados a cumprir, os municípios, esses dias eu estava dizendo para os prefeitos, 25% da receita líquida é obrigado a aplicar na educação. 25% da receita líquida não, 25% da receita bruta. Depois 15% da receita bruta na saúde, só aí foi 40%. Os estados é a mesma coisa, agora o governo federal não. Quer dizer, é injusto isso. Se fizesse esse mesmo critério para o governo federal, 25% na educação e 15% na saúde, nós estaríamos, não precisa nem 15%, 10% na saúde, tenho certeza que estaria resolvido o problema da saúde do Brasil. Haverão mais recursos e, por consequência, a saúde, mais investimento em construção dos hospitais, Encerro, se Vossa Excelência me permitir mais um minuto, eu encerro. Então eu entendo que trazer médicos do interior para trabalhar no Brasil, eu acho injusto. E seria, além de injusto, a incompetência, e seria injusto para os médicos brasileiros que estão trabalhando até hoje. Quer dizer, até hoje eles serviram, agora trazer os de fora, os nossos ficam a ver navio, porque essa história de trazer médico para o interior, isso é para conversa para boi dormir, porque eles ficam ali um ano. Se ficarem um ano, depois o que acontece? Eles vão para o centro grande, não tenha dúvida nenhuma. Por isso eu quero aqui manifestar minha discordância, respeito evidentemente a decisão, se for para o bem do povo, felicidade geral da nação, tudo bem, mas eu quero dizer que eu sou totalmente contrário. Muito obrigado.